Olá, guerreiros e guerreiras, Luiz Wiltner, e hoje nós vamos buscar uma resposta, né, ou uma reflexão depois do que nós confirmamos, né, que a nossa gaúcha Xênia conseguiu o reconhecimento do diploma dela de mestrado feito pela Funiber na modalidade EAD, e não houve nenhum processo ali dentro do curso que fosse diferenciado. Então nós vamos fazer essa releitura da legislação em busca desse caminho que possibilitou esse reconhecimento. E nós partimos lá para a Portaria Normativa 22 de 2016, que trata sobre as normas e procedimentos gerais, né, de tramitação dos processos de solicitação de revalidação ou reconhecimento dos diplomas, tanto de graduações quanto de pós-graduações. Então, lá no artigo 1º, é importante frisar isso, que diz que os cursos de graduação e pós-graduação, stricto sensu, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei. Daí a importância de se buscar um título oficial e não algo menos do que isso, né? Não um título próprio, como nós comentamos no vídeo passado. Então, prima-se pela busca dos títulos oficiais, daí que poderão ser declarados reconhecidos, né? Poderão ser reconhecidos e equivalentes ao mesmo nível aqui no Brasil. Se não for oficial, automaticamente se perde essa condição já de possibilidade. E foi lá no artigo 2º, olha só que interessante, ó. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do curso. O que para mim isso significa? Análise relativa ao mérito. Então lá no portal Carolina Bore, a N, né, pessoas que colocaram ali, entraram com o processo de reconhecimento, inúmeros tiveram o indeferimento e alguns o deferimento. Então eu li vários indeferidos e deferidos e busquei um parâmetro. E não há um certo parâmetro porque cada instituição ela promove uma análise, uma leitura de acordo com o que ela acha mais conveniente. Então teve lá um indeferimento que simplesmente estava escrito ali que ela foi indeferido por ser EAD. Então o diploma de mestrado era inválido por ser EAD. Ponto, acabou. Então eles fizeram uma leitura dessa portaria normativa 22 e consideraram que o EAD não era equivalente ao qual eles ofertavam e indeferiram o pedido. E é claro, né, há outros argumentos que fundamentam essa decisão. Dentre outros trabalhos também que eu verifiquei ali a análise, vai desde a concordância textual, ou seja, há uma série de abordagens relativas aí tanto à forma como ao modo como foi feito esse trabalho. Então daí da importância de fazer um trabalho muito bem feito, né? Se buscar realmente levar com seriedade esse trabalho aí de dissertação e de construção desse trabalho de pesquisa. Interessante, eu também tive essa dúvida não, essa inquietação com esse trabalho, porque, como eu já falei para vocês, eu fiz 2 pós presenciais e uma graduação. E sempre tive esse contato pessoal com o professor. Então era ali, né? Tete a tete, olho a olho, perguntando, melhorando e levando para esse lado. Então o EAD dá essa sensação de que falta alguma coisinha assim, ó, aquela segurança, né? Recebi várias vezes a dissertação para reformular, para melhorar, mas enfim, a inquietação ela chegou ao ponto de eu questionar a minha coordenadora: professor, esse trabalho está bom mesmo? O nível científico dele está legal? A pesquisa? Daí com certeza ela deu o parecer dela: não, fica tranquilo, Luiz, está desenvolvendo um bom trabalho, e também foi desenvolvido lá pela banca. Ou seja, passei pela banca, tudo certinho. Agora colocarei para apreciação de uma universidade brasileira que vai instituir ali uma comissão e vai analisar esse meu trabalho. E entra o artigo 2º.
analisar de acordo com o mérito e também as condições relativas ao curso. Em nenhum momento, em toda a legislação que eu li, tem assim, ó, não pode revalidar os diplomas de cursos de mestrado e doutorado feitos na modalidade à distância. Não tem esse modo imperativo em relação a essa modalidade. Diz que tem que ser, né, equivalente, né, o modo como foi construído o curso. Daí por isso que eu digo, né, então aqui no Brasil nós temos inúmeros modos de ler as leis e os advogados fazem isso muito bem. Uma mesma lei, N interpretações. Então, de repente, há universidades que interpretam que não pode fazer a revalidação nos cursos de AD, e nós vimos que teve uma universidade ali que autorizou, né, aliás, deferiu essa modalidade e tornou a nossa mestra gaúcha oficial aqui no Brasil também. Então tem esse detalhezinho. O artigo 2º ainda, né, diz que deve ser levado em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos. Ou seja, deve levar em consideração as diferenças. Interessante isso também, não é? Porque se o módulo é diferenciado, se a modalidade é diferenciada, eu devo considerar isso. Não diz que eu não devo considerar, né? Então, considera-se o mérito do trabalho, considera-se a forma diferenciada durante o curso, né? Feita durante o curso, que é o EAD e o não presencial que nós temos aqui no Brasil. Então, é uma leitura diferenciada que, de certa maneira, possibilita, sim, esse deferimento desse pedido em conjunto com uma série de situações, né? Em relação ao próprio trabalho de dissertação feito, ou da tese, do doutorado. Então, o deferimento desse trabalho lá da Shane abriu essa linha de leitura para a gente. E por que estava sendo tão enfático antes? Porque é um e-mail enviado para o portal Carolina Bori, lá no começo, né, quando eu comecei a gravar os vídeos, eles afirmaram assim, ó, na modalidade EAD não é possível porque nós não temos modalidade EAD aqui no Brasil, automaticamente não é reconhecido. Então essa foi a linha de raciocínio feita e corroborada, digamos assim, por essa leitura específica aí das normas. Mas agora, com esse caso da Xênia e do seu diploma deferido, a situação evolui. Eu digo mais, a situação evolui e tem uma perspectiva de evoluir ainda mais, de acordo com a declaração do atual presidente da CAPES, que ele fez lá na universidade, que ele deu acho que uma palestra. Eu vou buscar essa declaração que ele fez, eu li rapidão aí no feed de notícias do Google, mas eu quero resgatar isso e trazer para você, nas palavras que ele disse, para você verificar assim, ó, que vai ter uma diferença, uma evolução no nível como é feito as avaliações das pós-graduações aqui no Brasil em relação aos cursos de fora. E no próximo vídeo a gente vai abordar esse tema aí para você. Valeu, forte abraço para você.